Olá, pessoal. Olá, pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Bom, estamos trabalhando com conteúdo sobre a Ásia, tá? Então nós havíamos chegado até a atividade um que eu deixei para ser realizada como tarefa de casa. Então hoje nós vamos dar sequência na apostila, tá bom? Não se esqueçam das tarefas aí que estão agendadas, né? E vamos lá. Então, eu vou diminuir aqui para abrir a apostila aqui. Então, pessoal, nós havíamos chegado aqui, ó, até esse ponto, né, que fala sobre o clima, desculpa, e as paisagens vegetais do continente asiático. Então, pessoal, aqui no caso, né, aqui ficou muito grande, já ficou melhor. Então, pessoal, aqui, ó, no caso, né, fatores que contribuem aí, pessoal, para a alteração, né, do clima e das paisagens, né, a latitude, né, que é aquela distância da linha do Equador. Quanto mais distante da linha do Equador, maior é a latitude, né, indo de zero na linha do Equador até 90 graus norte, pertinho do Polo Norte, até 90 graus sul, tá? As correntes marítimas, como é mostrado naquele filme do Nemo, né, o primeiro filme do Nemo, né, que as tartarugas estão pegando uma carona na corrente e o Nemo, e o pai dele, né, o Marlin e a Dory, eles pegam uma carona junto com essas tartarugas. Aquela forma, né, de mostrar como é uma corrente marítima, ela é bem interativa, bem legal, porque a gente consegue ver bem como funciona. Então, elas têm temperaturas diferentes do oceano, é como se fossem rios submersos, né? Rios dentro do próprio oceano, né? E aqui nós temos, por exemplo, a corrente de Oiá, a corrente de Kuroshio, né? Então aqui correntes marítimas, tá? Por exemplo, a corrente de Kuroshio, ela é quente. A corrente de Oyoshio, ela é fria, né? Pela cor tem essa referência, tá? Corrente quente e corrente fria. Aqui, galera, outro fator que contribui bastante é a altitude. Quanto maior a altitude de um local, mais frio será. Quanto mais perto da linha do... Quanto mais perto da latitude, também aqui, né? Latitude de 0 grau na linha do Equador e a altitude de 0 grau em relação ao nível do mar, tá? Então, quanto mais próximo do nível do mar, 0 metro de altitude, mais quente possivelmente será o local também, tá? Desde que seja próximo também da linha do Equador, não tão distante, né? E esses são os três fatores que contribuem aí. Então aqui, por exemplo, nós temos massas de ar frias que vêm da região polar, né? Que acabam contribuindo para a formação aqui dos desertos, né? O deserto de Gobi, tem o deserto do Taklamakan e tem também o deserto de Karakorum, tá? O outro deserto aqui, ó, da Síria, o deserto do Irã, o deserto de Tar, o deserto da Arábia. Então aqui, ó, nós temos as cadeias de montanhas, né, também, superiores a 3.000 metros, que formam uma barreira natural em que essas massas de ar frias não conseguem passar por cima dessas cadeias de montanhas e assim por diante, tá? Aqui tem as massas de ar quente, que são os ventos de monções quentes e úmidas, onde chove muito nesse local, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os ventos de monções, né? Aqui, né, no caso a Ásia, o fator de altitude como determinador do clima, né? Então o mês de janeiro, fevereiro até dezembro em duas cidades, na cidade de Lhasa e na cidade de Hankou, tá? Ambas estão muito próximas aqui da mesma latitude, né? Então uma está na latitude 20 graus, 29 graus norte e a outra 30 graus norte, tá? Então a latitude delas é muito próxima. Mas olha como muda a temperatura. Em janeiro, Hankou 4 graus e Lhasa 1. Fevereiro, 5 graus e Lhasa 1. Março, olha só, Hankou com 10 graus.
e Lhasa só com 5. 17 graus em abril em Hankou e 8 graus em Lhasa. 22 graus em maio, a temperatura média de maio 22 graus Celsius, e em Lhasa menos 10 graus Celsius em relação a Hankou, né, 12 graus Celsius. 27, 16, 30, 16, 30, 15, né, então aqui nós pegamos o período do verão, né, no hemisfério norte. E chegando até dezembro, né, 7 graus em Hankou e 0 grau. Então, se a latitude é a mesma, o que altera então essa temperatura ser tão diferente de uma cidade para outra? Então, tem os 3 fatores aqui que vão contribuir para isso, né? Então, olha o que acontece, né? No caso aqui, elas estão na mesma latitude, certo? A mesma distância em relação à linha do Equador, tá? O que muda, pessoal, é que Lhasa está, né? Aqui, Lhasa está, pessoal, a 3.490 metros acima do nível do mar, tá? E Hankou está a 23 metros só acima do nível do mar. Quanto mais distante do nível zero, né, no caso do nível do mar, mais frio será essa cidade, tá? Mais fria será essa cidade, tá bom, pessoal? Beleza? Então esse mapa e essa tabela fica bem claro e evidenciado essa diferença. Outro fator que contribui bastante, pessoal, é a maritimidade e a continentalidade. Maritimidade são os ventos que vêm do oceano para dentro do continente, tá? Então, eles influenciam bastante a região continental com os ventos vindos do oceano. Já a continentalidade, né, acaba sendo o processo inverso, né? Os ventos do continente que saem em direção ao oceano, tá? Ou seja, isso causa, então, um período... Nossa, minha garganta. Então, isso causa um período de chuva e seca, né? Dependendo da época do ano. Então, aqui nós vemos as cidades, né? De Ulaanbaatar, Alma-Ata, Nova Delhi, Pequim, como elas são influenciadas, né? Olha como chove bem menos nelas. Já Tóquio, né? Já só chove mais. Olha a precipitação em milímetros, né? Em relação, por exemplo, a Bangkok, Davao, né? Outro fator que contribui, pessoal, são as massas de ar, né? Que as massas de ar são blocos de ar enormes, né? Que se chocam, se deslocam pelo globo todo, tá? E tem muitas massas de ar. Por exemplo, a massa de ar polar, ela sai lá do Polo Sul e ela chega até, no inverno, até perto da linha do Equador, tá? Tornando o Brasil mais frio. No verão, essa massa de ar, ela fica mais fraca. E a massa equatorial, ela ganha força, empurrando essa massa de ar para mais ao sul, né? Para ela não chegar tão perto aí da linha do Equador e tal. E São Paulo está bem próximo do Trópico de Capricórnio, então essas duas massas de ar ficam brigando bem perto, né, dessa linha aí do Trópico de Capricórnio. Isso explica esse tempo doido em São Paulo, que tá calor, depois fica frio, depois chove, fica calor de novo, e às vezes tudo isso no mesmo dia. Por quê? Por causa desses conflitos entre as massas de ar que existem aí, tá? Então, no extremo norte aqui, no caso da Rússia, né? É uma região de alta latitude, massa de ar polar, invernos bastante frios e rigorosos, tá? Depois vocês podem pesquisar no YouTube, a cidade mais fria do mundo, ela tá na Rússia, lá na Sibéria, tá, pessoal? E assim por diante. Então, aqui, ó, nós temos os tipos de clima da Ásia. E olha o tamanho da Ásia do clima subpolar, né, onde é muito frio. Tem até uns vídeos legais no YouTube. O pessoal, tipo, com uma caneca cheia de água quente, eles jogam assim a caneca no ar. A caneca não, a água no ar, e a água ela passa do estado líquido para o gasoso na hora, né? Então é bem interessante aí.
Aqui, pessoal, também tem uma imagem, né, de uma tribo nômade, né, que são conhecidos como os Nenets. Então, eles vivem basicamente da caça e da criação de renas e alces, como está descrito aqui, tá? Nós temos também aí, no caso, esse mapa onde nós percebemos aí a quantidade de área mais fria, outra quantidade, olha só que coisa, gente. Aqui é a área de frio de montanha. E essa área está muito próxima desse trópico de Câncer aqui, ó. E olha aqui dentro já como é o clima tropical e próximo do clima equatorial. E olha como as montanhas aqui da Cordilheira do Himalaia, elas influenciam fortemente o clima dessas regiões. Por isso que eu pedi para verem os vídeos e tal, porque a altitude na Ásia, ela importa e muito, tá? No Oriente Médio, pessoal, já predomina um clima já desértico e semiárido, né? Então aqui nós temos as presenças de camelos, né? O comércio muito grande de camelos na região. E esse tipo de animal ele se adapta muito bem ao clima árido, né? Então dá uma grande diferença aí. Aqui já falando do sul e sudeste da Ásia, né? Então aqui ó, o sul e o sudeste da Ásia, tá? Já eles sofrem bastante com as ações do chamado ventos de monções. Os ventos de monções, a gente viu aqui ó, nesse mapa. Esses ventos que saem próximo da linha do Equador e eles vão em direção ao norte, tá? Carregando massas de ar quente e úmida. Então, quando eles chegam aqui, se depara com a cordilheira, esses ventos não passam por cima da cordilheira. Então, esses ventos que carregam bastante umidade faz com que chova bastante nesse local aqui, ó, principalmente na Índia, tá? Então, é isso que vai acontecendo aqui, né? Ou seja, né, o período aí de ventos de monções ele é muito forte na questão da quantidade de chuva que cai. Então imagina aquela chuva, galera, que cai aqui em São Paulo entre janeiro, fevereiro, no fim da tarde, aquela chamada chuva de verão. Então lá cai isso no período de monções por muitas horas, não é só meia horinha de chuva não, tá? A chuva dura 2, 3 horas aí e chove bastante, tá? Então causa alagamentos, enfim, atrapalha bastante na questão do trabalho, principalmente trabalho rural, né? Então que as pessoas vão trabalhar, mas acabam sendo prejudicadas pela chuva, né? Então isso aí é complicado. Na China, pessoal, é bastante forte a influência da continentalidade por causa da presença da Cordilheira do Himalaia, né? Então aqui, ó, fica claro isso também. Agora, né? Agora aqui, as paisagens vegetais originais, tá? Então, aqui nós temos onde tem deserto gelado. Deserto não é só quente, tá, pessoal? Deserto é uma área sem habitação, praticamente, né? Sem a presença forte de seres humanos. Por isso que é caracterizado por deserto. Como, por exemplo, sair à noite, a rua está deserta. Não é que tá faltando água na rua, é que não tem seres humanos. Então, por isso que nós falamos, a rua está deserta agora, né? E assim por diante. Então aqui é interessante você ter uma noção, né, sobre o que e onde está cada tipo de vegetação, tá? Cada tipo de paisagem vegetal. Então onde tem a tundra, né, a tundra ártica lá no extremo norte. Desculpe. Aí nós temos a taiga, né, também, que é formada por florestas de coníferas. Veja como ela se estende bastante pelo centro do continente asiático, tá? Aí nós temos também a amarelinha aqui, ó, os desertos e vegetação arbustiva também espalhados.
Então, o continente asiático, ele é um continente que ele traz uma grande diversidade aí, né? Em todos os aspectos. Isso que a gente só está falando ainda dos aspectos naturais, tá? Beleza, galera? Então, pessoal, eu vou parando a aula por aqui. Realizem a atividade 2, tá? Deixem ela realizada aí para a próxima aula. Tudo bem, galera? E na próxima semana nós abordamos aí a sequência dos conteúdos da Ásia. Beleza, pessoal? Tenham todos aí um ótimo final de semana, né? E até a semana que vem. Boa aula, pessoal. Tchau, tchau.